Fala, malta! O assunto hoje é confinamento. Confinamento ou liberdade? O que é que você tem vivido? Por que eu tô gravando esse vídeo com esse tema? Porque hoje a gente aqui na Europa, especialmente França e Portugal, nós estamos vivendo, e Espanha, né? Um confinamento. Os países estão em estado de emergência declarado pelo governo e ninguém pode sair de casa se não for para fazer algo urgente, como ir ao supermercado, fazer compra, ou à farmácia, ou alguns tipos de trabalho, de serviços, né? Mas aí eu te pergunto, o que é que você tem vivido? Confinamento ou liberdade? A Bíblia diz, no livro de Gálatas, no capítulo 5, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos chamou, algumas versões vão dizer. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ora, então será que isso está dizendo que a gente não deve ficar confinado, ficar em casa? Não tem nada a ver com isso, né? O texto ele vai falar, na verdade, da liberdade que Cristo nos deu do pecado. Cristo ele veio para nos libertar do pecado. E a verdadeira prisão que pode deter alguém é o pecado. A única coisa que pode te impedir de avançar e viver uma vida fantástica, extraordinária, maravilhosa, a vida abundante que Cristo tem para nós vivermos, a única coisa que pode nos impedir, a única coisa que pode te impedir é o pecado. Porque o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Então, o maior confinamento, o verdadeiro confinamento, a verdadeira prisão, chama-se pecado. Estar confinado dentro de um ambiente, fisicamente, geograficamente falando, nunca vai impedir ninguém de viver coisas grandiosas, coisas extraordinárias. Quer ver? Vou citar para você aqui alguns exemplos de homens, particularmente esse vídeo eu estou gravando para alguns jovens, que viveram isso na Bíblia, tempos confinados, tempos onde eles foram retirados da sua liberdade natural para viver em algum lugar diferente, mas que viveram coisas extraordinárias, realizaram coisas extraordinárias nesse momento. O primeiro deles foi José. O que aconteceu com José? José foi preso injustamente. E então José ele estava preso injustamente, mas lá na prisão totalmente confinado, né? Acho que a prisão é o maior exemplo de confinamento que a gente pode dar, né? É o pior estágio, eu acho. Mas lá dentro, José não perdeu a sua intimidade com Deus. José continuou a sua vida de oração, a sua vida de dedicação, de devoção a Deus. E lá dentro, Deus pôde manifestar os seus propósitos na vida de José para arrancar ele daquele confinamento. Mesmo lá, ainda, na verdade, ele interpreta os sonhos que o copeiro e o padeiro contaram para ele. E lá na frente, quando o faraó tem um sonho e fica perturbado com aquele sonho, José é arrancado daquele confinamento. E o que ele realiza? No tempo de confinamento, olha, a experiência que ele viveu foi no tempo de confinamento, porque foi lá que ele foi usado, foi lá que os seus dons, os seus talentos se manifestaram no confinamento, hein? Se manifestaram os seus dons e talentos para que ele fosse solto, chamado por Faraó para interpretar um sonho. E o que ele realizou? Não foi só a interpretação de sonho. Na verdade, ele foi colocado como governador do Egito, como a segunda pessoa mais importante do mundo todo daquela época. Foi num tempo de confinamento que ele teve essa experiência. Depois eu quero falar de Daniel. Daniel e os seus amigos confinados, retirados da sua liberdade, da sua terra, levados para a Babilônia como pessoas, como escravos, né? O povo foi levado, mas eles, na verdade, os jovens ali de boa aparência, inteligentes, foram levados para servir junto ao rei. Mas Daniel, ele escolheu, decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ficou confinado, além de confinado, ainda ficou em jejum,
Ou seja, cheio de restrições externas, mas o coração estava ligado com Deus e os dons e talentos foram se manifestar também. O que Daniel fez? Daniel ele foi interpretar também ali o sonho do rei e foi colocado numa posição de liderança, e a sua vida, a sua história junto com aqueles jovens, aqueles outros jovens, ela foi assim, foi uma história de dons e talentos se manifestando, e eles prosperando e crescendo, mesmo estando fora da sua terra. E lá no final da Bíblia a gente vai ver de novo alguém confinado. É claro que tem várias histórias, né? Eu poderia falar de Esther, o tempo que ela ficou confinada, se preparando para encontrar com o rei e fora da sua terra. Mas eu quero falar, para ser mais breve, de João. João lá no Apocalipse está confinado na Ilha de Patmos. E até é oportuno a gente falar sobre isso, né? Sobre esse tema apocalíptico, porque estamos vivendo os dias apocalípticos. A gente sai na rua, aqui a rua tá deserta, todo mundo confinado, uma coisa assim que se contasse antes, ninguém acreditava que podia acontecer. E coisas ainda vão acontecer muito mais, né? Mas João estava lá na ilha de Patmos, preso, isolado de todo mundo, confinado. Mas João ele teve uma experiência maravilhosa com o Senhor Jesus, recebeu a revelação, recebeu o Apocalipse e pôde, nós hoje podemos ter, né, aquilo que ele transmitiu para nós ali, vindo da parte do Senhor Jesus, vindo da parte de Deus. Ele escreveu o Apocalipse, a revelação das coisas que hão de acontecer nos últimos dias. E as coisas que nós vemos acontecer foi porque João, num estado de confinamento, manifestou os seus dons e talentos, a sua experiência com Deus e pôde nos transmitir. Então, o confinamento físico, o confinamento geográfico não é impeditivo para a realização de grandes feitos. Pelo contrário, o tempo da gente estar confinado é um tempo onde nós podemos manifestar, desenvolver os nossos dons e talentos. Olha, talvez você que está aí confinado, sem poder sair de casa. Talvez você falava assim, eu queria tanto aprender a tocar um instrumento musical que a minha filha toca, ou que o meu pai toca, minha mãe que tem um instrumento aqui em casa e eu não tenho tempo. Olha aí, você tem o tempo para desenvolver os seus talentos musicais. Tempo para escrever, quem sabe você tinha vontade de escrever e não tinha tempo, ou não parava para fazer isso, não se concentrava, é uma oportunidade de escrever e compor músicas, por que não dizer, e tantas artes, pintar, tantas coisas que você pode fazer no tempo que você está aí. E olha, eu acredito que nesse tempo de confinamento, depois que esse tempo aqui acabar, muitos talentos vão ser revelados. Muita gente que estava em casa que vai ter um encontro com o seu eu interior, consigo mesmo, e vai despertar, vai startar, vai dar o start naquele talento e vai desenvolver muita coisa para o mundo conhecer. O tempo de confinamento pode ser para nós um tempo de preparo, um tempo de preparação, desenvolver os talentos, e quando a gente sair de casa, a gente sair lá para fora, poder colocar esses talentos para fora. Então aproveite esse tempo para desenvolver os seus talentos. Por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. E por mais que você esteja numa situação geográfica de confinamento, o seu coração é livre, o pecado não te prende mais, você não é escravo, você não está novamente sob um jugo de escravidão do pecado. Então não fique nesse tempo aí pecando, dando ouvidos para carne ou para os desejos pecaminosos, mas aproveita esse tempo para desenvolver os dons e talentos que Cristo te deu. Forte abraço, Deus te abençoe, a gente vai se falando e se vê lá fora com seus dons e talentos desenvolvidos assim que a gente puder. Tamo junto, a gente se fala.